Olá, tudo bem? Continuando hoje sobre o Novo Testamento, quero falar sobre o Evangelho de São João, um dos evangelhos mais importantes do Novo Testamento, e é totalmente diferente dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho espiritual. Vai falar da vida íntima de Jesus, da vida divina de Jesus. Lembrando que o símbolo do Evangelho é uma águia que alça voos altíssimos, como João faz com a teologia, com a divindade de Cristo. João alcança o céu no seu Evangelho. Mateus é representado pela figura de um homem, porque ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, aquele que anunciado já desde o profeta Daniel. Marcos é representado pelo leão, dizendo aí que Jesus no deserto convivia com as feras selvagens. E Lucas é representado pelo touro, lembrando que no nascimento de Jesus, os animais, a vaca, o touro estavam presentes no presépio. E João é a águia que traz para nós aquilo que vem do céu, representando aqui para nós todo o mistério da divindade de Cristo. O quarto evangelho foi escrito entre os anos 60 a 100 depois de Cristo. Então nós não temos uma data fixa, está entre esse período aí, porque o evangelista João, que foi discípulo e apóstolo de Jesus, ele viveu até 100 anos, foi exilado na ilha de Patmos, mas o evangelho ele escreve em Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia. E o Evangelho de João é escrito em grego, dirigido a todas as igrejas da época. Por que em grego? Porque era a língua que os judeus falavam na época. O Evangelho de João, ele é bem diferenciado, como eu já disse, possui 21 capítulos e ele traz para nós essa experiência de Cristo ressuscitado já. É um evangelho como Apocalipse, já representa o Cristo vivo, eterno. Não que ele está ressuscitado no fato histórico, mas ele já mostra quem é Cristo, Deus, Filho amado de Deus. Então nós temos aqui o evangelho começando com um prólogo impressionante, em que ele fala do Logos, a palavra eterna do Pai. Então aqui nós temos essa palavra que é Cristo, voltada para Deus. E por esta palavra tudo foi criado. Ele é a causa da criação. Ele procedia, tendia para Deus. O verbo insiste para Deus criar. Então nós temos aqui do versículo 1 ao 18, esta impressionante passagem, que é o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim.
pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Então nós temos nesse prólogo já muitos elementos importantes que João vai trabalhar durante o Evangelho. Jesus é a palavra eterna do Pai, no princípio, resgatando aí o Gênesis, o Evangelho seria a nova criação em Cristo, Deus redime o homem. Depois a questão da vida e da morte, trevas e luz, o papel de João Batista, o mundo como lugar de pecado e de trevas, os que são regenerados pela fé em Cristo. E o versículo 14, o verbo se fez carne e fez morada e habitou entre nós. Aqui nós temos então esse verbo, Cristo, encarnando-se. É o centro do cristianismo, é a jugular do cristianismo. Cristo se encarnou entre nós. A palavra revelando Deus invisível. O papel de João Batista, que veio para dar testemunho da luz. É um prólogo assim que já nos lança nessa questão importante de quem é Jesus e qual é a tônica deste evangelho. O que este evangelho vai nos trazer? É a palavra eterna do Pai. Depois, no versículo 19 do capítulo 1, nós temos o início do ministério de Jesus, bem diferenciado dos evangelhos sinóticos. Aqui João faz o anúncio da nova economia, João Evangelista. Ele fala de uma semana inaugural em que Jesus é apresentado por João Batista, aquele que clama no deserto. Ele mostra Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dá testemunho de que no batismo viu o Espírito Santo vindo do céu e permanecer sobre Jesus. Depois nós temos o chamado dos primeiros discípulos, que aqui é importante. Tudo em sequência de 7 dias, João vai mostrando para nós como que esses discípulos encontraram Jesus. Nós temos um encontro entre Jesus, Pedro e André, depois Tiago e João, que Jesus vê que eles, que eram discípulos de João Batista, estão seguindo Jesus. Jesus diz, segue-me, e eles vão onde Jesus mora. Mestre, onde moras? Quando Jesus fala, o que estás procurando? Eles respondem, onde moras, Rabi? Jesus diz, vinde e vede. Então eles vão permanecer com o Senhor. O discipulado é esta permanência com Jesus. Permanecer, conhecer a missão de Jesus, quem é Jesus. Muito interessante esse chamado aqui, significa esta convivência. E depois temos também o chamado de Natanael. Aquele que foi visto debaixo da figueira, não sabemos o que ele estava fazendo, talvez lendo a lei. E Jesus, ao vê-lo, diz, eis o verdadeiro israelita. Porque ele fica sabendo de Jesus e fala, mas pode vir algo bom de Nazaré? E quando Jesus o vê, diz, este é verdadeiro, ele fala a verdade, né? No capítulo 2, nós temos as núpcias de Caná, as bodas de Caná, que é o primeiro sinal de Jesus. João vai construir o seu evangelho em torno de 7 sinais, que nos outros evangelistas são chamados de milagres. Aqui são sinais em que Jesus revela a sua divindade. Cada milagre mostra quem é Jesus. Nessa cidadezinha de Caná da Galileia aconteceu um casamento. Jesus foi para lá com seus discípulos e sua mãe. Isso é contado só pelo evangelista João. De repente, no meio da festa, Maria percebe que os noivos estão aflitos porque não tem mais vinho. Ela então vai a Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Jesus responde, o que tem a ver comigo, mulher? Chama Maria de mulher, a nova Eva, né? Agora não mais no pecado, mas na graça. A minha hora ainda não chegou. Tema importante em João, a hora da glorificação do Filho, a hora de começar a sua missão, é esta hora em que na cruz ele glorifica o Pai. Mas Maria disse, confiando em Jesus, aos serventes,
para fazer tudo o que Jesus lhes dissesse. E Jesus pede que eles encham as talhas que estão ali com água, e depois o mestre-sala vai tirando e aparece o vinho. Chama o noivo e diz: todo mundo serve primeiro o vinho bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Porque quando os convidados estão embriagados, serve o menos bom. É interessante, né? Jesus oferece o vinho melhor. Primeiro sinal é a plenitude da graça de Deus. Jesus dá o melhor, né? Ele é o vinho bom. Depois nós temos já uma primeira Páscoa, que é nessa primeira Páscoa, diferente dos outros evangelistas, que Jesus vai purificar o templo dos vendilhões, expulsando-os ali do templo, porque o zelo pela casa de Deus o consome. Nós vamos encontrar Jesus várias vezes em Jerusalém. Aqui ele já está lá em Jerusalém pregando, e lá no capítulo 3 ele vai encontrar um fariseu importante, um homem chamado Nicodemos, que era notável entre os judeus. Ele tem sede de conhecer Jesus, né? Ele quer conhecer Jesus. Jesus pede que ele nasça de novo. Mas como vou nascer de novo? Vou entrar no ventre de minha mãe e nascer? Jesus fala: não, é preciso nascer no Espírito. É nascer do alto. Aqui já é símbolo do batismo. Nascer para uma vida nova. E nós temos no versículo 16 do Evangelho de João, o coração do Evangelho, quando ele resume toda a Escritura. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está o centro de toda a Escritura. Deus amou tanto a humanidade, já no Antigo Testamento, que prometeu e no Novo envia o seu Filho, para que todo que no Cristo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está ao centro, então, do cristianismo, de toda a vida de fé. Depois esse Nicodemos vai aparecer bem lá na frente, na época da paixão de Jesus, no momento da crucificação e no momento do enterro de Jesus. Depois nós temos vários discursos ainda aqui, um testemunho de João, Jesus falando sobre João, e ao mesmo tempo João falando de Jesus. E esse ministério de Jesus na Judéia, ele já começa a pregar aqui, quando ele fala, vós mesmos sois testemunhas, João dizendo, né, de que eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João é o precursor, ele não é o Cristo. É interessante, né? O Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Aqui já é Jesus dizendo: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Eu li então o versículo 28 do capítulo 3 e agora o 35 e o 36. A importância da fé. Essa vai ser uma mensagem importante nesse evangelho. Capítulo 4 é uma das passagens mais lindas da Escritura. Jesus entre os samaritanos, a mulher samaritana. Eu vou ler um trecho aqui, não vou ler todo não, porque é bem longo, mas é uma das passagens mais lindas, em que ele já começa a revelar sua divindade, né? Eu sou a água viva. Jesus vai usar no Evangelho de João vários elementos, todos entram no homem. A água viva, essa substância agora eterna. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber?
Tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens uma vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse: Sei que vem um Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Sou eu, que falo contigo. Naquele instante chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: O que procuras ou o que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. E daí vai ter um momento, um interlúdio, que os discípulos falam, né? Mestre, come. Ele fala: meu alimento é fazer a vontade do Pai. Contemplai os campos que estão prontos para a colheita. Seriam então os samaritanos, que não se davam com os judeus, que precisam também da palavra. E aí no final os samaritanos receberam Jesus por 4 dias naquela cidade. E aí eles diziam à samaritana: não é por causa da palavra da mulher. E muitos acreditaram nisso, né? Por causa da palavra da mulher. Mas no final eles diziam: 2 dias Jesus ficou ali. Já não é por causa do que tu falaste que cremos. Nós próprios ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então Jesus permanece entre os samaritanos, que eram inimigos dos judeus. Tinham o templo deles lá em Garizim. Adoravam a Deus, mas misturavam com outros deuses também. Mas Jesus ali permanece para proclamar a reconciliação, a paz, quebrando o muro de divisão. Então é interessante demais essa passagem, muito bonita. Detalhe para o meio-dia, hora sexta. Nessa hora só Deus fazia visitas. Era a hora do maior calor do dia. Por isso que Abraão, lá no Antigo Testamento, se assusta com os anjos. Aqui Jesus espera a mulher à beira do poço, ela se assusta com Jesus. Depois Jesus com Paulo, lá nas portas de Damasco, também ao meio-dia. Jesus permanece um pouco na Galileia e volta a Caná, e ali acontece o segundo sinal em que ele cura o filho de um oficial romano, que ele pede a Jesus, né? Senhor, desce à minha casa antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu, e quando chegou em casa o filho estava vivo. Então o segundo sinal revela a força da palavra de Jesus, a importância dessa palavra que cura. A partir do capítulo 5 nós temos uma segunda festa em Jerusalém, e Jesus faz aqui, já no início, o terceiro sinal, que é a cura de um enfermo na piscina de Betesda. Ali havia um homem doente, 38 anos, e sempre que ele tentava entrar na piscina, porque diziam que um anjo entrava na piscina, movimentava as águas, e as pessoas eram curadas. Esse homem tentava há muito tempo entrar, mas não conseguia. Daí Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e começou a andar.
Era um sábado, o dia que Jesus fez isso, aí começa já essa questão. Quem curou, né? Os judeus preocupados. Por que ele trabalhou no sábado? Por que Jesus trabalha no sábado? Então, depois Jesus encontra esse homem que havia desaparecido no meio da multidão. Jesus o encontra novamente e vai dizer a ele no versículo 14: Eis que estás curado, não peques mais para que não te suceda algo pior. Então eles procuravam, os judeus procuravam matar Jesus porque ele violava o sábado e dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Essas são as duas questões importantes em João que levarão Jesus à morte: violar, trabalhar no sábado e dizer-se que Deus é seu Pai, fazendo-se filho de Deus ou igual a Deus. Nós temos depois um discurso a partir do versículo 19 sobre a missão de Jesus. Vai até o versículo 47. Cristo fala então da atividade perpétua do Pai, que ele trabalha junto com o Pai, que o Filho também dá a vida a quem ele quer, como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho os faz viver. Assim o Pai tem a vida em si mesmo e também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E é interessante essa questão do julgamento, da hora em que os mortos ouvirão a voz de Deus e viverão. Então Jesus está falando, é agora o momento, eu estou trazendo a vida para os mortos no pecado. A filiação divina, quando ele diz, por mim nada posso fazer, eu julgo aquilo que ouço, o meu julgamento é justo, porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E Jesus fala então que as obras dão testemunho dele, o Pai também dá testemunho e as Escrituras também dão testemunho de Jesus. Mas os judeus não creem. E ele diz aos judeus no versículo 40, vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Vós quereis ficar no pecado. E Moisés os acusa porque estão presos na lei. Se não credes nos escritos de Moisés, não crereis em minhas palavras. Então é um discurso bem forte, condenando a dureza de coração dos judeus. Capítulo 6, a Páscoa do Pão da Vida, nova oposição à revelação de Jesus. Aqui nós vamos ter o quarto sinal. Então nós tivemos bodas de Caná, cura do filho do oficial romano, cura do paralítico, do enfermo na piscina de Betesda, o terceiro sinal, e o quarto, a multiplicação dos pães, que também é uma passagem muito bonita. Eles estão no deserto, Jesus, como novo Moisés, vai sentar ali e partilhar o pão com a multidão. Havia ali um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e Jesus pede que os apóstolos e a multidão sentem em grupos, e os apóstolos vão dando de comer à multidão. Todos comem, ficam satisfeitos, e no final dizem, vendo o sinal que Jesus realizara, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Depois disso, a multidão quer fazê-lo rei, ele refugia-se sozinho na montanha, e a partir do versículo 16, nós temos o quinto sinal, que é Jesus caminhando sobre o mar. Os discípulos passaram na barca e Jesus ficou rezando, depois ele vem caminhando sobre o mar, e eles começaram a gritá-lo ao vê-lo à noite, pensando que era o fantasma. Ele disse, sou eu, não temais. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Jesus anda sobre o mar, sobre o mal, sobre o caos, o inimigo. Então, quarto sinal, multiplicação dos pães, e quinto sinal, Jesus caminha sobre o mar, sobre as águas. E aí, a partir do versículo 22 do capítulo 6 até o 66, nós temos o discurso do pão da vida, que também é fantástico. Jesus não vai fazer aqui instituição da Eucaristia. Ele vai falar da Eucaristia nesse discurso, em que ele vai se apresentar, se colocar como o pão da vida, dizendo, no versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34, 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome,
e o que crê em mim nunca mais terá sede. Ele vai repetir isso várias vezes, versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Versículo 48 ao 51. E as pessoas ficam escandalizadas com esse discurso, mas como ele vai nos dar pedaços de sua carne para comer? E aí nós temos o finalzinho do episódio, Jesus perguntando para os discípulos, né, vós também estáis escandalizados? Quereis ir embora? Versículos 67 ao 71. Pedro diz, não, Senhor, a quem iremos? Tens palavras de vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Muito bonita esta passagem, né? Jesus é o pão da vida. A partir do capítulo 7, temos a festa das tendas, a grande revelação messiânica, a grande rejeição. Jesus sobe a Jerusalém para a festa das tendas. Ali, ele vai falar que a doutrina dele não é dele, mas é do Pai. Vão começar agora outros discursos, discussões do povo sobre a origem de Jesus. Jesus anuncia sua próxima partida para junto do Pai, dizendo, né, no versículo 36, vós me procurareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Aqui no versículo 37 ao 39, tem uma passagem linda, lá na festa das tendas, no último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz, se alguém tem sede, que ele venha a mim, e que ele beba, aquele que crê em mim. Conforme a palavra da Escritura, de seus seios jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito, que deviam receber aqueles que tinham crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Temos, então, mais outras discussões, né? Quem é esse Jesus? Que porventura eles falavam, né? Pode o Cristo vir da Galileia? Ou preconceito com a Galileia, né? E Nicodemos, no versículo 50, um deles, o que anteriormente tinha vindo a Jesus, disse, acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe, és também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Então termina o capítulo 7 com essa afronta aí a Nicodemos, que defende Jesus. Então nesse capítulo os judeus estão questionando quem é esse Jesus? Está falando agora que é filho de Deus, Jesus reafirmando que a sua doutrina ele recebe do Pai e ele proclama aquilo que o Pai pede que ele fala, né? Ele é a fonte de água viva. Capítulo 8, temos um episódio muito bonito também da mulher adúltera, que é só de João. Vou ler o texto. Vai do versículo 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele. E sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério. E colocando-a no meio, dizem-lhe, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia na terra. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho, e a mulher permaneceu lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. Disse então Jesus, nem eu te condeno, vai e de agora em diante não peques mais. Bonito, né? Ela está sozinha com Jesus, com a misericórdia, e ele perdoa e levanta o homem e a mulher abatidos, recomeçar uma vida nova. Versículo 12 do capítulo 8, Jesus se apresenta como luz do mundo. De novo Jesus lhes falava, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O eu sou, lá da sarça ardente, quando Deus se revela a Moisés.
Eu sou aquele que sou. Quando Jesus usa a fórmula de revelação, eu sou, ele se coloca como Deus, porque ele é Deus. Eu sou a luz do mundo. Vem tirar o homem das trevas. Mais adiante ele diz, versículo 23, ele porém lhes dizia, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Versículo 28. Depois Jesus, ainda nesse capítulo 8, vai fazer um discurso mostrando que ele é anterior a Abraão, é a verdade que liberta, e Abraão, se tivesse ali, teria crido nele, e é muito bonito isso, né? No versículo 58, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou está em caixa grande aqui, né? Em letras grandes. Então eles apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Então João mostra muito esse embate entre Jesus e os judeus. Jesus resgatando a lei antiga e trazendo e cumprindo-a nele como uma lei nova, e os judeus rejeitando. Quinto sinal, a cura de um cego de nascença, também é um texto muito longo, muito bonito também, em que ele afirma, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, versículo 5. Esse homem, esse cego de nascença, foi curado por Jesus, revoltando os judeus, procuram expulsá-lo, expulsam o homem da sinagoga, questionam os pais falam, mas ele é cego desde que nasceu. E daí Jesus então vai falar aqui essa questão, né? Ele recria o homem. Versículo 6 do capítulo 9. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse, vai, lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então agora o homem está vendo, esse cego está vendo e os judeus não estão. E Jesus termina dizendo no versículo 41, se fosseis cegos não teríeis pecado, mas dizeis, nós vemos e vosso pecado permanece. Enquanto que o cego, que agora está vendo quem é Jesus, os judeus, vendo, não conseguem enxergar que Jesus é o Filho de Deus. Muito bonito isso. Capítulo 10, versículos de 1 a 21, Jesus vai se colocar como o bom pastor. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8, todos os que vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 7c ao 9. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Tema importante do profeta Ezequiel, Jesus é o verdadeiro pastor, como o Pai se revela como pastor. A partir do versículo 22, nós temos a festa da dedicação, a decisão dos judeus, então, de matar Jesus. Jesus se declara aqui um com o Pai e se declara filho de Deus. Versículo 29, meu Pai que me deu tudo é maior que todos e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Isso aqui também o levou à morte, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E depois disso, Jesus se retira para o outro lado do Rio Jordão e muitos vinham a ele. E por fim, no capítulo 11, também muito bonito, o sétimo sinal, que é a ressurreição de Lázaro. Já é um prenúncio da ressurreição de Jesus. Marta e Maria e Lázaro moravam em Betânia, eram os amigos de Jesus. De repente, Lázaro morreu, avisam Jesus. Jesus só vai depois de 4 dias. Chegando lá, Lázaro está morto. As irmãs vêm correndo ao encontro de Jesus, chorando, né? Se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus também chora. E elas vão ao túmulo com Jesus. E quando chegam ao túmulo, nós temos esta comovente passagem, né? Versículo 38. Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus, retirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, e é o 4º dia.
Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir embora. E aqui então nós temos, depois dessa libertação, dessa ressurreição, os judeus já querendo mesmo matar Jesus, porque havia ressuscitado Lázaro e a fama de Jesus era grande ali na redondeza. Recordando então os 7 sinais do Evangelho. Primeiro, as núpcias de Caná, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Depois, o segundo sinal é a cura do filho de um funcionário real, capítulo 4, versículos de 46 a 54. Depois, terceiro sinal, o enfermo na piscina de Betesda, capítulo 5, versículo de 1 a 18. Depois, esse é o terceiro sinal. O quarto sinal, a multiplicação dos pães, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Quinto sinal, Jesus caminha sobre o mar, capítulo 6, versículos 16 ao 21. E assim nós vamos para o quinto, para o sexto sinal. A cura de um cego de nascença, capítulo 9, versículos de 1 ao 41. E o sétimo sinal, ressurreição de Lázaro, capítulo 11, versículo de 1 a 44. Sétimo sinal. É interessante esse número simbólico, o 7, o número da perfeição. Jesus vem para realizar a libertação total do homem, e a última libertação é da morte, ressuscitando-o. No capítulo 11, versículo 55, começa o fim do ministério público de Jesus e preliminares da última Páscoa. Ele é ungido em Betânia por Maria, irmã de Lázaro, preparando-o para a sepultura. Judas fica horrorizado com aquilo. Jesus repreende Judas, dizendo que deixa ela, preparou meu corpo para a sepultura, pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Judas estava aqui falando isso de São João porque era ladrão, né? É Jesus quem fala isso, mas Judas reclamou porque era ladrão. Aí Jesus fala: tereis sempre os pobres com vocês, mas a mim nem sempre me tereis. Jesus entra em Jerusalém de maneira messiânica e gloriosa, anuncia a sua glorificação com a morte. Capítulo 12, versículo 24. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Belíssima passagem, né? Fala novamente da incredulidade dos judeus. Depois fala que ele é a luz de novo, capítulo 12, versículo 46. Eu, a luz, vim ao mundo para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então é importante esse embate entre luz e trevas. Capítulo 13, começa a hora de Jesus, a Páscoa do Cordeiro de Deus, a última ceia de Jesus com seus discípulos. Na última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, um gesto bonito, como um herói grego. Ele enrola na toalha e agora a arma dele é a humildade, lavar os pés dos discípulos. Fazendo o que ele fez, os discípulos também mostrarão a humildade. Ele fala do amor. Esse amor, que rebaixa para ajudar o outro, para cuidar do outro. Façam o que eu fiz, assim saberão que sois meus discípulos. Anúncio da traição de Judas. Jesus despede dos apóstolos, já fala que o filho, versículo 31. Quando Judas saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem, ele, Jesus, o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Então é na cruz que Cristo louva e glorifica o Pai. Capítulo 14, são várias falas de Jesus com os discípulos. Vou ler do versículo 1 a 4.
Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus diz no versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E depois, então, Jesus ainda continua nesse versículo, nesse capítulo 14, a falar da glorificação, que não deixará os discípulos órfãos, que enviará o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que os ensinará todas as coisas. Então, essa promessa, olha o versículo 26, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe nem se intimide vosso coração. Isso está no versículo 27. Bonito, né? Capítulo 15, mais uma série de discursos supostamente ali na ceia. Jesus fala da videira verdadeira, versículos de 1 a 5, de 1 a 6. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta, e todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Ele fala que os discípulos são amigos, olha, versículo 15 a 17. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Depois vem o tema do mundo, ainda no versículo em que os discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Versículo 16, capítulo 16, a vinda do Paráclito. Novamente ele retoma, né, esse anúncio de que o Espírito da verdade vier, versículo 13, capítulo 16. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. 14 e o 15 também. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Depois, ainda continua aqui no 17, que é a oração de Jesus, é a oração sacerdotal. Ele pede pelos discípulos, aqui ele fala, né, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. E ele pede, né, no versículo 8, porque as palavras que me deste eu as dei a eles, aos discípulos, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti e creram que me enviaste. Ele pede por todos nós. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que sejam um como nós. Versículo 11. Versículo 21 ao 23. A fim de que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Depois do versículo 24 ao 26, a importância do amor. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória que me deste, porque me amaste, antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome,
e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Depois do versículo 18, capítulo 18, 19, vão falar então da paixão de Jesus, que é muito bonito também. A prisão de Jesus, Jesus diante de Anás e Caifás, negações de Pedro, Jesus diante de Pilatos, que é interessante o diálogo, né? Aqui, então, versículo 33 ao 37. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Respondeu Pilatos: Sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Versículo 38. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E tendo dito isto, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus. E lhes disse: Não encontro nele nenhuma culpa. Então ele pergunta, né, que é a verdade, essa sede de Pilatos, né? Capítulo 19, Pilatos apresenta Jesus, eis o homem aos judeus. Jesus é condenado à morte. Eles gritam, né, que querem Jesus crucificado. A crucifixão, a partilha das vestes, uma imagem bonita, Jesus e sua mãe. Versículo 25 ao 27. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Essa figura forte aí da mãe de Jesus ali no Calvário. A morte de Jesus, versículo 28 ao 30. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, levaram-na à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Aí um soldado golpeou Jesus com uma lança, e do seu lado saiu água e sangue. E aqui o versículo 34. Mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança, imediatamente saiu água, sangue e água. E aí o versículo 35, o apóstolo vai dizer, né, João? Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então aqui estava João evangelista e Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena ali diante da cruz. O sepultamento, quando Pilatos e Nicodemos, e João diz, aquele que anteriormente procurara Jesus de noite, vão até Pilatos, pedem o corpo de Jesus e vão ungí-lo lá no sepulcro. E aí nós temos o capítulo 20, que é o dia da ressurreição. Jesus aparece a Maria Madalena e depois aparece aos discípulos, Pedro e João. Eu quero ler a aparição a Maria Madalena, versículo 11 ao 18, capítulo 20. Maria estava junto ao sepulcro de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes diz: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabune, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: Não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: Suba a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse.
Então ela se torna uma apóstola, anunciadora da ressurreição. A mulher aqui é símbolo de vida, num jardim novo onde está Jesus, agora é a nova criação, ali das entranhas da terra. Dentro desse sepulcro brotou a vida eterna. Jesus ressuscitou dos mortos e agora a mulher vai anunciá-lo. Antes a mulher Eva pecadora, agora uma mulher vai anunciar a vida e a salvação aos homens. Depois nós temos aqui no versículo 30, não ainda tem a aparição de Jesus aos discípulos, soprando sobre eles lá no cenáculo, dizendo, versículo 22, dizendo isso, soprou sobre eles, lhes disse, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que bonito, né? Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Depois, Tomé, que não estava presente nesse dia, 8 dias depois ele estava presente e disse que só acreditaria se colocasse as mãos nas chagas de Jesus. Jesus aparece 8 dias depois e disse-lhe, Tomé, põe as mãos no meu lado e crê. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Então lembra aqui de nós, né? E Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. É a primeira profissão de fé da igreja. Capítulo 20, versículo 30 ao 31, nós temos uma primeira conclusão do Evangelho. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais, ainda que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. A finalidade do Evangelho, para que crendo tenhais a vida em seu nome. O versículo 21 é um epílogo, que aqui então é acrescentado, diz, né, pelo próprio evangelista ou por um dos seus discípulos. Jesus aqui já aparece ressuscitado para os discípulos à beira do mar da Galileia. Eles haviam pescado a noite inteira, né, e Jesus não haviam pegado peixe nenhum, e Jesus está lá na margem. E Jesus pede, né, moços, tem alguma coisa para comer? Eles falam, trabalhamos a noite inteira e nada achamos. Jesus fala, lançai a rede e achareis. Eles pescam uma grande quantidade de peixes. Aí os discípulos e Pedro e o discípulo que Jesus amava, que é João, e ele aqui tem um papel importante, ele não fala o seu nome, ele fala o discípulo que Jesus amava. Ele recosta a cabeça lá na Santa Ceia, no ombro de Jesus, aurindo toda a sabedoria, né, toda essa intimidade com o Senhor. Então ele, o discípulo que Jesus amava, aqui vai, versículo 7, capítulo 21. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa, porque estava nu e atirou-se ao mar. Então, João, o discípulo amado, reconhece o Senhor ressuscitado. Jesus senta com eles, come com eles e vai fazer aquelas 3 perguntas a Pedro. Simão, tu me amas? Pedro, sim, tu sabes que eu te amo. Até que na terceira, Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É como se estivesse aqui reparando as negações de Pedro. E no final Jesus vai falar, né? Você, quando ficar velho, vai ser levado para os lugares, pelas pessoas, mas agora, quando você era jovem, você mesmo te cingia, andavas para onde querias. Então quer dizer que Pedro também vai passar pela paixão, um dia vai morrer por Jesus. E é interessante, Pedro é o discípulo de Jesus aqui, que é bem humano, sendo renovado, né? Quando Jesus diz a sua vocação, né? Vai, apacenta meu rebanho, apacenta os meus rebanhos. Vou ler do versículo 20 ao 23. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que nascia se reclinara sobre o peito, é o próprio João, e perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus, Senhor, e este? Jesus lhe disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então aqui nós temos essa missão, né? O discípulo que crê permanece vivo para sempre. Então quando Pedro pergunta, né, quem é que vai te entregar? O discípulo amado estava recostado aí no ombro de Jesus. Então esse discípulo amado é o João evangelista,
Pode ser todos nós, é o autor do Evangelho, mas todos aqueles que também amam Jesus e permanecem vivos, né, não têm medo da morte, são ressuscitados também com o Senhor. E por fim nós temos a última conclusão do versículo 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu. E sabemos, aqui talvez um grupo de discípulos, né, que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então, esse evangelho ele é bem diferenciado, é o evangelho espiritual. Embora ele tenha também uma certa cronologia histórica, ele quer mostrar principalmente que Jesus é luz, que Jesus é o pão da vida, é a porta das ovelhas, é o bom pastor, é a videira e assim por diante, né? Jesus é o Filho amado de Deus, é aquele que vem para trazer a salvação e a paz. É um evangelho bem assim específico, não é tão fácil de ser lido, mas ele tem uma mensagem bonita, né? Jesus foi enviado pelo Pai porque o Pai amou tanto o mundo e quem crê em Jesus tem a vida eterna. Um abraço, até mais.